Mateus, no capítulo 10, versículos 7 e 8. Abra sua Bíblia comigo. Mateus 10, 7 e 8. Eu quero falar sobre a missão da igreja. Diga, missão da igreja. A missão da igreja é tua missão. Tenha isso em mente à medida que você vai ouvindo a palavra, ok? Diz assim, Mateus 10, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esse versículo, Jesus resume a missão da igreja. E eu e você precisamos entender que é nossa missão. Essa missão, pode voltar ao versículo 7? À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Essa missão Jesus deu para 70. Então não podemos dizer que era a missão dos apóstolos e que era para aqueles dias. Porque não foi os 12 que fez isso, foram 70. Jesus chamou além dos 12 mais o grupo que sempre estava com ele. Dividiu de 2 em 2. E primeiro libera um poder sobre ele, queridos. O versículo 5 diz, a estes enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não temeis rumos aos gentios, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no início, nos primeiros versículos, quando ele define os 12, ele libera poder sobre eles. Esse poder está sobre a igreja. Diga, missão da igreja. Queridos, a missão da igreja é proclamar o reino, demonstrar o poder do reino e ser generoso para servir. Essa é a missão minha, é a missão sua. Não é a missão de pastores, não é a missão de líderes, é a missão de todo aquele que Jesus chamou e mudou a vida. É a missão de cada um de nós. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Queridos, tem um outro versículo que ele diz, esse versículo está em Lucas, o reino de Deus está entre vós. Então não é um reino na eternidade, é um reino hoje, é um reino de cura hoje, é um reino de provisão hoje, é um reino para expelir demônios hoje, é um reino para se apropriar dele hoje. E é isso que a palavra de Deus tem para mim e para você. Aqui não foi uma missão temporária para eles terem uma experiência de 1 ou 2 dias. É uma missão para todos os discípulos, em todos os tempos, em todas as eras. Ele deu essa ordem também para mim e para você. Nós vivemos em um mundo, queridos, desesperado por esperança. Um mundo enfermo de corpo, de alma. Olha quanto transtorno arrumaram para as crianças hoje. Hoje não tem criança normal, não é? É impressionante. Conseguiram criar transtorno para tudo quanto é tipo. Tudo é transtorno. Se na época que eu era criança existisse já essas nomenclaturas, eu acho que eu tinha criado dentro de uma instituição, provavelmente, meio separado para ser tratado. Queridos, o mundo está enfermo. O mundo está doente. Preso em correntes espirituais, correntes mentais, correntes emocionais. O mundo não precisa de entretenimento, queridos. Não precisa de mais teorias humanas. Precisa da manifestação de poder do Espírito Santo que cura, que liberta, que transforma, que muda destinos, que muda histórias. E eu e você precisamos, queridos, entender que essas 3 grandes verdades que Jesus diz aqui é para mim e para você. É proclamar o reino, é manifestar o poder do reino, é servir com generosidade. E é para todos nós. E é para todas as igrejas. Não é para a placa A ou placa B, é para todas as igrejas. Essa é a missão, queridos.
Então a igreja é chamada para proclamar o reino. Ele diz, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, chega o reino. Aonde chega um transformado por Jesus, chega o reino. Não é uma ideia, queridos, é uma realidade presente. E já chegou, porque Jesus disse, o reino está entre vós. Não é algo futuro, é uma realidade hoje. Como Jesus diz em Lucas 17, o reino está entre vós. E isso é tremendo, queridos. Mas exige urgência. Exige urgência. Ele não diz quando pregar. Se você resolver pregar, não. Ele comissiona, divide de 2 em 2 e diz, à medida que prosseguirdes, indo, façam isso. É uma ordem, é uma direção e é uma urgência. Não tem como adiar a salvação, queridos. Ela é para ontem, é para hoje. Por que não tem como adiar? Porque amanhã não existe. O amanhã é uma possibilidade. Talvez vai existir um amanhã para todos nós. Talvez tenha pessoas aqui que não vai chegar amanhã. O amanhã é uma possibilidade. Por isso eu e você, hoje, enquanto nós podemos, precisamos proclamar o reino. É um reino que transforma, queridos. Aonde o reino chega, chega mudança. Porque a Bíblia diz, em Romanos 14, que é um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Aonde o reino chega, chega a transformação. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, queridos. Mas não basta eles falarem do reino. Jesus disse que era para eles também demonstrar o poder desse reino. E a igreja é chamada para manifestar o poder do reino. Ele diz, curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Foi uma ordem para aqueles 70 discípulos. E não é uma direção temporária. Ele passou para todos os discípulos. Quando ele ressuscita, poderoso, cheio de autoridade, ele diz, todo poder foi-me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide. Ele não fala isso para 12. Ele fala para um grupo enorme de pessoas que estava recebendo essa direção para implantar o reino de Deus. E olha que tremendo, é um poder de Deus para ministrar cura. Ele é o médico por excelência da alma e do corpo. E nós devemos orar pelos enfermos. Nós devemos cuidar dos necessitados. Nós devemos levar consolo, levar ajuda aonde há necessidade. É poder para restaurar, queridos, os rejeitados. Não se fazia contato com os leprosos naqueles dias. Leprosos eram evitados. Uma vez detectada a doença, eles eram excluídos de um convívio normal. E Jesus diz para os 70, vão e purifiquem os leprosos. Ele diz, ministra cura, e eles vão ser curados e vão voltar em sociedade. Quantas pessoas hoje excluídas de um convívio familiar, por causa das drogas, por causa da bebida, por causa de demônios, por causa de ódio, por causa de tristeza, por causa de angústia. Quantos não vivendo em família? E cabe a mim e você levar esse poder que restaura, que cura relacionamentos, que restaura famílias, que restaura casamentos. A igreja precisa ser esse lugar de acolhimento, esse lugar que faz de tudo para trabalhar a restauração, que inclui, não que exclui. Quando nós começamos a trazer moradores de rua para os nossos cultos, algumas pessoas ficaram com medo, prefeito. Disse, mas pastor, esse pessoal aqui no nosso meio. Falei, se eles não vêm aqui, nós temos que ir lá. Não é? Que Jesus mandou ir e limpar e ajudar.
Mas eu louvo a Deus que caiu no coração da igreja. E a nossa igreja ama esse ministério, que é um ministério. E que nosso supervisor está aqui e tem feito um trabalho maravilhoso. Queridos, e ele foi resgatado aqui, né? E ficou, e está trabalhando, e não vai sair daqui nunca, até Jesus voltar. Glória a Deus por isso. Queridos, é um poder que cura, é um poder que restaura, é um poder que liberta. Se tem demônios te atacando, tem um Cristo que liberta, que sara, que cura. E eu e você somos os chamados para colocar Ele para correr. Não é Deus que faz isso. Ele faz através de você, através de mim. Entende isso? Porque se Ele quisesse fazer, Ele poderia fazer sem usar o ser humano, não é verdade? Não precisaria de humano nenhum para fazer isso. E não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Imagina. Quem é o demônio para isso? Não existe. Existe uma guerra entre demônios e nós. Sim, aí tem uma guerra. E é você fraquejar, ele controla. Controla com doença, controla com problemas emocionais, controla com problemas mentais, controla com falta de dinheiro, controla com a preguiça, porque a preguiça é um demônio. Controla com preguiça, controla com angústia, controla com tristeza, controla com casamento destruído, controla com empresa frajuta, que não funciona, que não vai, que não prospera. Ele controla de mil maneiras. Mas é Ele que controla, e só controla quando eu e você não tomamos posição. Porque o crente que se posiciona em Deus, põe demônio para correr. Porque é Deus que liberou todo o poder. Então, queridos, o reino de Deus não se compra, não se vende. Tudo o que temos nós recebemos de graça, amém? E assim deve ser o nosso oferecer, de graça. Eu estou assustado com a quantidade de gente hoje que está vendendo um monte de coisa. É impressionante, perfeito? Impressionante. Vendendo atenção, vendendo oração, vendendo aconselhamento, vendendo, meu Senhor, que coisa de louco. Jesus falou, ganhou de graça, faça de graça. E queridos, esse é o terceira verdade do chamado da igreja, servir com generosidade. Aonde? Em casa, na escola, no trabalho, na cidade, em qualquer projeto que você participa, em qualquer projeto que você faz parte, servir com generosidade. É um chamado. Jesus foi generoso em se doar, amém? Ser generoso com o teu tempo. Ser generoso com os teus recursos. Ser generoso com os teus dons, teus talentos, as suas habilidades. Ser generoso. Então eu quero te perguntar, o quanto você está sendo generoso com os seus dons? O quanto você está sendo generoso com os teus talentos? O quanto você está sendo generoso com as habilidades que Deus te deu? O quanto você está sendo generoso com os recursos que Deus te deu. Queridos, tudo é graça. A salvação não é mérito nenhum, de ninguém. Não custou nada para você, mas custou a vida do nosso Senhor Jesus. Ele se deu no meu, no seu lugar. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a salvação é dom gratuito de Deus. Mas custou a vida do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, entender que nós não somos donos da bênção. Nós não somos administradores da bênção. Do jeito que nós recebemos, temos que deixar fluir. À medida que diante de nós aparece alguém que precisa da bênção, porque é graça do Senhor.
Sabia que a tua generosidade revela quem você é? Ou a falta dela revela quem você é? A Bíblia diz, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: Deus ama o que dá com alegria. Dá de si, da sua oferta, dá o seu dízimo, dá o seu tempo, dá seus talentos, dá suas habilidades. Deus ama o que é generoso, generoso em todas as áreas. Queridos, o querer de Deus é que neste tempo, nossos dons, nossos recursos, nossas habilidades, nossos talentos estejam a serviço do reino. Completamente a serviço do reino. Completamente a serviço do reino. Por quê? Porque o que semeamos frutifica. Diz: o que semeamos frutifica. Cada ato de amor é uma semente para a eternidade. É uma semente para a eternidade. E servir ao próximo é plantar frutos que permanecerão. Servir quem? Seu vizinho, seu parente, seu amigo, seu colega de faculdade, de escola, colega do trabalho, seu colega de célula, da igreja, da cidade. O que semeamos frutifica. E aí eu pergunto: o que você tem semeado em termos de divulgar o reino? O que você tem semeado ministrando cura, ministrando libertação, ministrando ajuda, socorro a quem precisa? O que você tem semeado? Queridos, a missão da igreja não mudou. Não mudou. Tudo que Jesus designou para aqueles 70 é missão para mim e para você. A missão da igreja não mudou. Nós somos chamados a proclamar o reino com ousadia, a manifestar o poder de Deus com compaixão. Você vai observar que sempre a Bíblia registra, quando Jesus estava diante de uma situação muito séria, a Bíblia diz: movido de compaixão, ele curou, ele libertou. Movido de compaixão, ele expulsou demônios. Deus quer que eu e você tenha mais compaixão. O mundo está organizado de tal forma, o sistema está organizado de tal forma, que todos os que precisam vai fazendo parte da paisagem. A gente passa por um caído na rua, ai que dó, que judiação, né? Mas passa e já esqueceu. Tem tanta gente mentindo e roubando dinheiro na internet, que tem pessoas fazendo vaquinha na internet, que realmente precisa, e a gente simplesmente passa e vai ver outra notícia. Não. Eu e você temos que orar. Senhor, precisa ajudar essa pessoa? E se entender o que precisa ajudar, vai pesquisar. Porque com uma pesquisa pequena, a gente consegue descobrir se aquilo procede ou é gente com mentira, tentando tirar dinheiro. Diga: para proclamar o reino, eu preciso de ousadia. Diga: para manifestar o poder de Deus, eu preciso de compaixão. Se não tivermos compaixão, não curamos, não expulsamos demônios, não levamos libertação, não levamos socorro, não auxiliamos quem está sofrendo. E diga: eu preciso aprender a servir com generosidade. Ser generoso. Está acontecendo uma mudança entre eu e a Ruth. Eu era mais generoso que a Ruth. E eu fiquei tentando: Ruth, você tem que ser mais generosa, Ruth. Hoje eu tenho que segurar ela. Meu Deus, hoje eu falo assim: Ruth, também não exagera, né? Queridos, a generosidade pode ser aprendida. E se nós queremos servir
com os dons que temos, com as habilidades que temos, com as competências que temos, com os recursos que temos, com o tempo que temos. Se nós queremos servir, precisamos ser cheios da generosidade de Jesus. Porque ele fazia tempo para as pessoas. Por mais que a tua vida é corrida, é possível fazer tempo para quem precisa. Por mais que nós temos 1000 compromissos, é possível fazer tempo para quem necessita do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso amor. Queridos, é muito simples ajudar. Às vezes a gente pensa que para ajudar precisa ter dinheiro. Não, precisa ter disposição. E muitos aqui já me socorreram quando eu precisei socorrer alguém. Muitos. Né, Valmir? Muitos aqui, Valmir, o Delfim, um monte de gente aqui. Porque quando preciso socorrer alguém, eu coloco em algum grupo, eu aviso alguns, estamos precisando disso. Eu ajudo. Bob, Rodrigão, quantos já ajudaram? Porque para socorrer alguém, você não precisa de dinheiro. Você precisa se dispor a fazer o teu tempo. Porque o dinheiro está aí no bolso de alguém. Não é verdade, prefeito? O dinheiro está no bolso de alguém. Quando a gente precisa de socorrer, você precisa fazer tempo. E aí, se o teu dinheiro não é suficiente, Deus vai levantar quem tem. E o socorro virá. Porque Deus tem alegria em socorrer as pessoas que precisam. E Ele vai usar quem se dispõe. Ele não usa quem tem dinheiro, Ele usa quem se dispõe. Glória a Deus que muitos que têm dinheiro se dispõem. Vocês sabiam que aquela equipe de americanos que vem servir no Brasil 3, 4 vezes no ano, eles vêm com o dinheiro deles para passagem, com o dinheiro deles para hospedagem, com o dinheiro deles para locomoção no Brasil. Eles vêm para servir. Pastora Caterine, da Austrália, nesse evento que eu estive em Sumaré, veio 50 pessoas com ela da Austrália, para servir a igreja brasileira. Para servir, nós precisamos de disposição. A história que mais tem me impactado nos últimos dias, da Heidi Becker e o Roland, o marido dela, fazendo um trabalho em Moçambique, entre crianças abandonadas, no pós-guerra civil. Elas foram literalmente deixadas para trás. E nos escombros do pós-guerra, vivendo muitas crianças como se fossem animais, comendo daquilo que conseguem achar, de mato do que acha. Que situação. E esse casal, quando foi, não foi direto para lá, foi para uma outra região, na Ásia, foram com o dinheiro da passagem. Não sabiam como iam se virar lá. Mas quem se dispõe tem um Deus pronto na retaguarda para dar o suporte, o sustento e conduzir. Eles começaram assim, os dois com a passagem para ir. Hoje, eles têm um ministério. Hoje não, já há alguns anos, talvez isso seja maior hoje. Eles estão presentes, o ministério deles, em 34 nações. Eles têm mais de 70 bases nessas 34 nações. Só em Moçambique, eles já implantaram mais de 15.000 igrejas. Um casal, sem dinheiro, mas com uma missão. E crendo naquele que é o dono do ouro e da prata. Esperando por aquele que pode todas as coisas. Mas com uma disposição. Meu tempo, meu recurso, meu talento está à disposição do reino. E eu vou servir aonde Ele me chamou para servir. O mundo precisa de uma igreja que fala do reino com ousadia, que demonstra o reino com o poder do Espírito Santo e que serve e vive o reino com generosidade. Igreja sou eu e você. Não são líderes, não são pastores. É todos nós juntos, queridos. Então eu tenho uma pergunta para você. Você está cumprindo a sua missão? Você está cumprindo a sua missão aonde você está hoje?
Queridos, eu creio que mudando a minha vida e a vida da Ruth, como Deus está fazendo, Ele vai mudar a história dessa igreja. Mas nós vamos parar de pegar leve. Vamos parar de pegar leve. Nós vamos precisar botar o povo para trabalhar e ter compromisso. Compromisso com o horário, compromisso com o que está fazendo. E quando a gente chama para compromisso, é comum às vezes perder alguém. Podemos correr o risco de perder. Mas eu não quero que você saia. Eu quero que você assuma compromisso. Eu quero que você deseje manifestar o reino. Eu quero que você ore pedindo ousadia para manifestar o reino. Eu quero que você ore pedindo poder transformador na tua vida, para você demonstrar o reino, que é curar enfermos, limpar leprosos, expulsar demônios, se mover em Deus com autoridade e poder do Espírito Santo. E você que não é generoso, vamos fazer um teste aqui. Generoso é aquele que sempre que vem uma necessidade, corre para ajudar. Corre para ajudar. Falou, vou deixar de fazer um lanche essa semana, mas vou pegar o dinheiro do lanche e vou abençoar alguém. Porque generoso não é o que dá do que sobra. Porque dar do que sobra é muito fácil. É muito simples. Dar do que sobra. Generoso é o que divide. Vamos repetir? Diga, generoso é o que divide. Vocês já viram aqueles testes na rua? As pessoas fazendo teste e pedindo alguma coisa de alguém, algum alimento, vem alguém com alguma coisa. Nunca são os aparentemente com grana que divide. Mas é aquele que tem pouco. É aquele que tem pouco. Eu já vi um morador de rua que tinha acabado de receber, lógico que fazia parte do teste, o camarada perguntou se ele queria um lanche, ele quis, pegou. Aí veio um camarada do teste e fala, cara, estou morrendo de fome, meu irmão. Ele, já divide o lanche. E eles fizeram o teste com alguém, chegou próximo de lugar, gente comendo na frente de algum estabelecimento. E não chegou mal vestido, não, chegou limpinho. Falei, cara, estou passando dificuldade agora, estou sem dinheiro hoje, estou morrendo de fome, cara. E as pessoas, vai, vaza, sai, circulando. Então, generoso não é quem dá do que sobra, é quem divide o que tem. É quem se dispõe a servir. Queridos, onde tiver alguém precisando, você viu que precisa, se você se dispor, e se você não tem, Deus vai levar no seu caminho alguém que tem. Eu digo porque há 42 anos eu faço isso. E quando não tem, a gente acha quem tem. E tem muita gente que tem. E que pode ajudar. Vocês não têm noção o que foi nosso início do Projeto Céu. Bom, a igreja tem. A igreja sabe que a gente fazia promoção todo mês, né? Para levantar dinheiro, para pagar uma conta, para resolver um negócio. Graças a Deus. O Senhor nos deu uma boa administradora, um bom coordenador. O projeto hoje anda. Graças a Deus. Mas pagamos um preço de dividir meu carro, de dividir meu tempo, de dividir salário. Pagamos um preço. E hoje caminha. Queridos, decida servir. Deus vai usar a tua vida. Grupo de louvor, vem aqui. Eu quero perguntar de novo, você está cumprindo a sua missão? Pense nisso. Queridos, as igrejas que hoje estão experimentando um mover maravilhoso de Deus, são igrejas que acordaram para essa tríplice verdade e estão se posicionando em levar o Evangelho, em levar o reino de Deus, em ministrar cura. Vamos ficar em pé. Enquanto o louvor chega, eu queria desafiar você
que Deus usa trazendo palavra de conhecimento. Nós vamos ter um tempo para estar orando para quem precisa. Se você tem um parente que precisa de cura, de libertação, precisa de um milagre, você vai vir aqui à frente depois, representando o seu parente que precisa. Mas você que está aqui, que precisa de cura, que precisa de libertação, precisa de uma porta aberta, precisa de uma ação sobrenatural de Deus em uma ação, você que está aqui e que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, depois, quando nós chamarmos para vir à frente quem precisa, vem crendo no seu milagre. Porque Deus faz instantaneamente o milagre. Mas você pode voltar para casa e acordar curado amanhã. Deus faz como Ele quer. Mas muitas vezes Ele faz instantaneamente. Porque Ele é um Deus de milagre. Você que já recebeu palavra de conhecimento, eu quero te desafiar a começar a orar e buscar uma palavra de conhecimento agora. Porque pode ser que tenha alguém aqui que precisa, e que ao ser revelado, se motiva, a fé é alimentada para crer no milagre, na bênção, no toque curador do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante
louvar, pois tudo que tenho, tudo que nós temos é um coração agradecido. É muito simples para alguém tão grande, mas é de coração. Receba a nossa adoração, Jesus. De um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Temos alguém que recebeu uma palavra de conhecimento, quer compartilhar? Temos. Quero chamar os meus. E eu vejo chamar Deus presente.